Aleluia. Isso, vira assim. Muito bom. Amém. Então, nós estamos voltando de férias, né? Acho que nem todos sabem. E a minha fala é outra coisa, mas vou tocar nesse assunto também, afinal, foi um período grande aí sem ver vocês pessoalmente, né? Mas nós estávamos ligados, vendo vocês de outras maneiras, né? Pelo YouTube, etc. Mas foi um tempo muito bom, de descanso para o nosso corpo, fortalecimento para o espírito e principalmente refrigério para a nossa mente, né? Quero chamar aqui a Samara, a Ana, cadê elas? Glória a Deus. Amém. Então essa é a minha família, a Leila vai falar um pouquinho também. Nós estamos de volta, amém? E é muito bom. Depois, com calma, nós vamos falar mais sobre isso, sobre esse tempo. Nossas férias foram muito especiais para o nosso espírito, corpo e alma. Muitas conexões divinas e nós estamos animados para um 2019 poderoso em Deus. E vamos avançar junto a vocês e todos aqueles que estão ligados de coração, amém? Olá, queridos. Vocês estão bem? Como é bom estar em casa. Sabe que férias é uma coisa de Deus, é necessário, a gente precisa, eu gosto muito, mas melhor é chegar em casa, amém? É muito bom estar com vocês, sentir o carinho de vocês. E eu sei que da mesma forma que nós sentimos falta de vocês, vocês sentiram de nós também, amém? Mas já chegamos, está tudo bem para a honra e glória do Senhor, amém? Samariana, vamos pregar um pouco agora. Ok. Irmãos, muito obrigado. Eu preciso passar algo para vocês. Hoje, logo que cheguei em casa, veio uma impressão no meu coração e eu pedi para a Cláudia separar, terminar às 9h30 mesmo, que é o nosso tempo da quinta-feira, e eu falar isso com você em alguns minutos, mas eu não posso deixar de falar. Amém? Então, quero que você abra o seu coração, cubra a sua cabeça um pouquinho. Pai, obrigado pela tua graça e sabedoria para ministrarmos sobre esse assunto, isso que o Senhor colocou e que eu sei que é importante, é uma nota de urgência para pessoas que estão aqui, outras que estão ouvindo na internet, outras que vão ouvir depois. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Minha breve palavra para você, irmão e irmã, é sobre o que o Senhor tocou no meu coração hoje para falar sobre como vencer a enfermidade. Repita comigo, como vencer enfermidade. Diga mais uma vez, vencendo enfermidade. Amém, glória a Deus. Eu sei, né, que pessoas estão enfrentando coisas aqui terríveis de enfermidade. E eu quero falar como você vencer a enfermidade cuidando de 3 áreas da sua vida: espírito, alma e corpo. Amém? Eu não sei se o que tem chegado para você tem uma origem espiritual, emocional ou física. Mas a palavra tem remédio e instrução para você cuidar de cada uma dessas áreas. Primeira coisa, cuide do seu fortalecimento espiritual. A primeira coisa que você deve fazer para vencer a enfermidade é cuide do seu fortalecimento espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nunca deixe o seu espírito se abater. Amém? Diga comigo, eu não vou deixar o meu espírito se abater. Você que está ouvindo na internet, diga, eu não vou deixar o meu espírito se abater. Provérbios 18:14 diz, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Ou, em outra versão, o espírito abatido, quem o sustentará? O seu espírito te ajuda no dia da doença do seu corpo, mas se o seu espírito estiver abatido, não tem ajuda, a não ser a palavra de Deus. Amém? Então, não deixe o seu espírito se abater. 1 Coríntios 11:30, no texto da ceia, fala de pessoas que estão fracas na igreja. Então, é possível um cristão estar fraco espiritualmente, e você não pode estar assim. Nós temos também uma questão em João 5,14, depois você vai ver no YouTube e veja as citações lá. João 5,14, Jesus encontrou um homem que havia sido curado por Jesus, diga, havia sido curado por Jesus, e Jesus disse, João 5,14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe que já estás curado,
Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Alguém curado, que foi curado legitimamente pela unção curadora, pelo próprio Jesus, se envolver com o pecado, vai piorar. Cuide da sua vida espiritual. Doença pode vir, sim, por uma questão espiritual, por um pecado, por uma fraqueza, por você se afastar de Deus, da comunhão. Você precisa ver, em primeiro lugar, como está o fortalecimento do seu espírito. Amém? Então, você tem que fazer algumas coisas. Eu anotei aqui algumas dicas práticas. Nós estamos falando sobre como vencer a enfermidade, cuidando de 3 áreas da sua vida: espírito, alma e corpo. A primeira coisa é não deixe o seu espírito se abater. Fortaleça o seu espírito. Isso você faz com essas práticas. Primeiro, não abandone a congregação, a não ser que você estiver mesmo limitado fisicamente. Mas, irmãos, se você pode se levantar, pegar o seu carro, o ônibus, qualquer coisa, entrar por aquela porta e ouvir a palavra de Deus, a unção do Espírito, venha estar nesse lugar, não abandone a congregação. Em um culto, Deus pode fazer o que você não faria em anos e que o médico não pode fazer. Nós tivemos aqui a conferência com Brad e Rosa Maria Fluke. Eu estive com eles agora em Miami, anteontem, almoçando com eles, orando. O pai da Rosa nunca tinha entrado numa igreja evangélica, veio na conferência pela primeira vez. O que nós não sabíamos e ficamos sabendo só anteontem é que quando ele estava aqui, ele estava com 16% do seu coração funcionando e tinha 6 meses de vida. Por isso a Rosa estava tão emocionada. 6 meses de vida e 16% do coração funcionando, um homem idoso. Entrou numa igreja evangélica pela primeira vez. Hoje, 100% do coração funcionando. Aceitou Jesus, atribui a cura a Deus. Já tirou visto e passaporte. Para alguém que ia morrer, prometeu que vai passar o Natal com a filha nos Estados Unidos. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida quando você vem e prova da unção coletiva. Quando você vem e assiste às ministrações do Centro de Cura. Quando você decide, eu venci a multidão, como a Cláudia ministrou, eu vou vencer as adversidades. Então, a não ser que seja uma impossibilidade realmente impossível, você deve vir. Amém? Em primeiro lugar, não abandone a congregação. Segundo, se arrependa e abandone todo e qualquer pecado. Você precisa ajustar aquilo que você sabe dentro de você que está errado. Amém? Terceiro, tenha comunhão com Deus todos os dias. Amém? Leitura da palavra, adoração, oração, confissão da palavra. Tenha a escritura sobre cura e fale todo dia, alegre, triste, de qualquer jeito. Você fala a palavra, porque se o médico mandar você tomar remédio 3 vezes por dia, você toma. Dê pelo menos o mesmo espaço para a palavra de Deus. Aleluia, diga, cuidar do meu espírito. A segunda causa pode ser a sua alma, as suas emoções. Emoção, alma, sentimento tem trazido muita enfermidade e doença. Você precisa cuidar disso. E eu quero resumir em Filipenses 4, 6. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela ação de graça. Você precisa decidir que não vai andar ansioso e não vai se preocupar. Ansiedade é pecado, preocupação é pecado. Nessas férias eu tive um encontro com Deus nessa área, lendo as devocionais do irmão Reagan, fazendo o culto doméstico. Eu entendi que eu ainda estava me preocupando demais e que eu não tinha o entendimento correto sobre o que a Bíblia diz. Sabe, eu achava que toda vez que eu estava preocupado eu deveria orar a Deus. E eu descobri que você não pode orar com preocupação. Não é que você está preocupado e ansioso e você vai a Deus, tudo bem, se você estiver, vai a Ele. Mas você tem que cuidar para não estar assim quando você está crendo. Quando você está ansioso, não está enfermo. O irmão Reagan dá um exemplo de ansiedade, é como você estar numa cadeira de balança, fazendo bastante movimento para trás e para frente, mas não sai do lugar. Então, sobre as emoções, eu quero falar 2 coisas. Não fique ansioso, porque quando você estiver ansioso, você não está em fé. Sabe aquela aflição, aquela ansiedade, você afobado e aquela coisa na sua mente querendo roubar sua fé? Tem um jeito de combater isso. Decida que isso é pecado. Fale com Deus, eu não vou ficar assim. Então, para você pensar mais em Deus do que no relatório médico ou qualquer coisa, você tem que estar confessando a palavra.
Eu quero falar uma coisa bem simples. Faça uma resolução com você mesmo. Eu passei minhas férias assim, é muito mais legal. Não fique preocupado. Não resolve, não adianta. Jesus disse, qual de vós que por mais preocupado que seja, pode acrescentar uma coisa qualquer à sua vida? Um dia na sua vida não vai mudar nada. E irmãos, deixa eu te falar, pessoas estão morrendo por causa de ansiedade. Tem pessoas que ficam mais doentes por causa da ansiedade com que ela recebe a notícia e vive aquilo, do que com o fator em si, do que a doença em si, do que o efeito da doença em si. Então, você precisa se arrepender de ansiedade. Ansiedade é também um tipo de pecado. E eu estou colocando na categoria das emoções, porque isso é o que afeta as nossas emoções. E a outra coisa, está em Filipenses 4:4, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, parece que os irmãos não tinham ouvido uma vez, Paulo diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, tristeza rouba a sua alegria, tristeza rouba a sua força, tristeza faz secar os ossos, você precisa decidir se alegrar. Alegria não depende da sua emoção, alegria pode ser mesmo quando você está com uma notícia ruim. Procura e aprenda a tirar de dentro de você a alegria, e você diz, alegra-te, ó minha alma, louva a Deus, canta a Deus, exalta a Deus, agradece a Deus, porque Ele é minha cura. Levanta-se minha alma, porque eu ainda louvarei ao Senhor. Canta alegremente, ó minha alma, fala com Deus, fala com a sua alma. Davi diz, fiz calar a minha alma. E você vai entender que no lugar de ansioso pode viver alegre, no lugar de preocupado pode viver com ação de graça, dizendo, Pai, obrigado. Meu irmão, ainda que você morra, o que não vai acontecer em nome de Jesus, você vai para o céu. Está tudo bem, hein? Já venceu, irmão. Já vencemos. Já vencemos. Jesus já esteve no nosso final, Ele contou, está tudo bem, está feito, você já venceu, eu já venci, a vitória já é nossa, meu irmão, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida. Então não podemos, Deus não aceita. E eu entendi, eu pedi perdão, eu falei com a minha família, eu não estava correto nisso, não, me arrependi, sabe? Eu não sei, você talvez seja como eu aceitei Jesus e nasci de novo uma só vez, mas até hoje eu estou me convertendo em cada área. Quando Deus fala com você, você muda. E dor de estômago vem por causa de ansiedade. E dor de estômago vem por causa de preocupação. E câncer aumenta por causa de preocupação. E tristeza vira a amargura e vira aquele outro negócio, depressão. Irmão, levanta a alegria. Então decida algumas coisas. Eu vou ser prático com você. Essa é a minha resolução hoje aqui, ser prático com você. Não ande ansioso e não ande preocupado. Ponto. Estou meio Marcelo Honório hoje, né? Ponto. Assim. Outra coisa, não ande triste. Até o mundo, irmão, cantando. É melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. O camarada não era nem crente, cantou isso. Amém? E uma terceira coisa, isso não vai parecer muito espiritual. Eu não sei se o motivo da sua doença é espiritual, emocional ou físico. Mas a Bíblia te dá a orientação para cuidar das três áreas. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, o terceiro ponto e último para a gente ir embora é: cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Doença está chegando por causa de má alimentação. Doença está chegando por causa do que você tem feito com o corpo. Às vezes é espiritual, um pecado, um ataque, alguma coisa. Às vezes é emocional. Às vezes é o corpo. E no corpo nós temos o fator hereditário, amém? Você vence pela fé também, porque agora você é filho de Deus, amém? Amém. Mas no corpo, hoje eu quero falar sobre a questão da alimentação. A 1 Tessalonicenses 5:23 diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda, ou em alguma versão, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é simples, procure se informar sobre alimentação adequada. Você não vai ensinar, não, eu não sou médico nem nutricionista, procure se informar. Ok? Procure se informar sobre alimentação adequada. Corte, irmão, corte toda e qualquer alimentação prejudicial.
Eu vou dar um exemplo, um somente. Especialistas alertam sobre alimentos que fazem o câncer, por exemplo, se desenvolver. E outros alimentos que fazem o mesmo câncer secar. Por exemplo, uma questão bem simples. Temos a questão da água versus refrigerante. Um faz o pH sanguíneo ficar baixíssimo e o câncer naquele ambiente se desenvolve. O refrigerante faz isso. A água controla, ou outros alimentos como o limão, mas não, faz de conta que eu não falei isso, tá? Não sou médico, procure saber. Controla o pH sanguíneo, melhora o pH sanguíneo e combate a doença. Então, eu não consigo imaginar alguém com um problema, vencendo câncer e mergulhado em refrigerante. Está matando o corpo. É só um exemplo. Há alimentos que não estão favorecendo aquilo que você está lutando contra, pela fé. Entende lutar o bom combate da fé. Aleluia. Eu sabia que ia ficar assim, não ia parecer muito gospel. Mas você precisa cuidar do seu corpo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês me amam ainda? Cuide do seu espírito. Deixa eu ver aqui, eu escrevi uma conclusão. Não some não, peraí. Exatamente, é isso. Sabe, as origens de uma enfermidade na sua vida podem ser várias. Hoje eu vi assim, como um flash no meu espírito. Ou é algo espiritual, ou é algo emocional, ou é algo físico. Eu diria que nós precisamos cuidar dessas 3 áreas conjuntamente. Se você está emocionalmente abalado, sua fé está comprometida. Se você está negligenciando os cuidados com o corpo, então também a sua fé está comprometida. Amém? Diga comigo, eu vou cuidar do meu espírito, alma e corpo. Diga, com ousadia, com fé, eu vou promover mudanças. E em nome de Jesus, já venci. Amém. Amo vocês.